Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Red Bull na Fórmula 1, porque, ao que diz a imprensa europeia, Liam Lawson foi rebaixado para a Racing Bulls e Yuki Tsunoda promovido para a equipe Red Bull, né? E assim, as declarações desse fim de semana da China foram maravilhosas, né? O Tsunoda foi questionado, os repórteres hoje não têm vergonha nenhuma. E o que você acha de pilotar Red Bull já que o Lawson está sofrendo por lá? Assim, você viu que o carro é difícil de guiar, falou, não, o carro é mais rápido, eu tenho coragem de ir para lá, né? O Tsunoda comprou isso, né? E o Liam Lawson tá falando que superou o Tsunoda nas categorias de base, né? Querendo mostrar que é o melhor piloto, né? Assim, eu acho que o mais importante é o que você faz na categoria principal, né? Assim, base é um negócio, tipo, se a gente só contasse base, o Johnny Palmer, o Pastor Maldonado, eles eram pilotos melhores do que o Nigel Mansell. O Mansell sempre foi um piloto muito aquém na base, mas quando chegou na Fórmula 1, gostem dele ou não, ele disputou 5 títulos mundiais. Isso é uma coisa que, assim, você tem que tirar o chapéu pro Nigel Mansell, mas a verdade, 5 ou 4, né? Agora eu fiquei um pouco confuso. Acho que é 4 títulos, né? 86, 87, 1991 e 92. 4 títulos. Mas ainda assim é muita coisa. Não dá pra falar que é pouco, não. Então, assim, a gente tem essa questão, né, desse carro da Red Bull, que ele é feito de uma maneira, né, que a aderência toda tá na frente e nunca atrás. E assim, as pessoas devem entender por que acontece isso, né? De pilotos, como a gente viu, o Gasly e o Albon, que hoje todo mundo fala, são bons pilotos na Fórmula 1, eles apanharam muito do Max Verstappen, né? E aí falaram, não são experientes o suficiente, temos que trazer um cara mais veterano. Trouxeram o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, que havia ganhado corrida na Racing Point no ano anterior, a ida dele à Red Bull, ele que foi o quarto naquele Mundial de Pilotos, estava andando assim no melhor nível da carreira dele, chegou na Red Bull, e assim, ele até foi melhor do que o Gasly e o Albon, mas nitidamente não conseguiu acompanhar o Verstappen o tempo todo. Era corrida, às vezes conseguia, na classificação era onde era realmente o mais difícil. E a verdade é que, assim, deu para sustentar, tipo, em 2021 ajudou ali o Verstappen a ser campeão mundial, em 22, quando houve um novo regulamento, o carro ficou neutro por um tempo e foi o melhor período dele comparado ao Verstappen, que é aquele início de 2022, em que todas as corridas ali na classificação estavam andando mais próximo, nas corridas também, né? Tipo, ele chegou a superar o Verstappen em algumas classificações, como aconteceu em Jeddah, Mônaco, Azerbaijão, entende? Foi o melhor ano do Pérez comparado ao Verstappen em 2022, ele andou muito bem lá. Agora, chegou 2023, que possivelmente o melhor carro, pensando ali da Red Bull, nesse histórico aí do Max Verstappen tetracampeão, ele já começou a ir mais para o caminho do Max, com a frente cada vez mais, a aderência traseira cada vez mais solta, né? E aí, assim, só ia piorando os resultados e o desenvolvimento todo do carro era para isso, entende? E eu acho que o que deixa muito claro, né, é que assim, o Verstappen no GP do Azerbaijão ano passado, né, que foi o melhor corrida do Pérez no ano, que no final o Sainz vai lá na última volta e destrói a corrida dele, mas assim, teve uma atualização da Red Bull que eu acho que eles chegaram a descartar e o carro ficou mais estável, né? E o que aconteceu? O Sérgio Pérez brigou mais à frente, né? E o Max teve mais dificuldades, né? Porque o estilo do Max é o quê? Ele gosta de um carro hipersensível, né? Quando a aderência está toda na frente, o carro é muito responsivo, né? Só que a traseira escapa demais. Quando o piloto tem a genialidade do Max, ou como a genialidade do Michael Schumacher, porque ele era um cara que também gostava disso, né? Ele consegue controlar isso, né? Agora, os pilotos normais, né? Tipo, até bons e ótimos, né? Porque o Gasly, Albon, Pérez não são pilotos ruins, né? Mas eles vão perder a confiança, porque o carro sai à traseira, eles perdem a confiança, não vão atacar tanto, e quando eles não sentem confiança no que podem fazer num carro, eles não têm esse feeling, eles não vão conseguir fazer assim, o trabalho deles de guiar o carro da melhor maneira. O carro é difícil de controlar. E aí acontece o quê? Foi o que aconteceu o ano passado do Pérez, uma catástrofe, o Verstappen campeão em oitavo. Eu não acho que isso traduz a realidade do nível de piloto dele, porque assim, a gente vê o Verstappen hoje, ele é o segundo lugar no Mundial de Pilotos. Ele chegou em segundo na primeira corrida, a menos de um segundo do vencedor, que foi o Lando Norris, né? Naquela mesma corrida, ok, teve safety car, ele voltou ali pra frente, mas em alguns momentos ele acompanhou o ritmo das McLarens, né? Em contrapartida, o Lawson estava andando atrás da Sauber. Ele chegou um momento que ele fica à frente da Haas, né? Que a Haas estava um fim de semana ruim. Ele não estava conseguindo se aproximar do Gabriel Bortoleto. E quem vê o carro da Haas, né? O onboard, é um negócio inacreditável.
E agora a gente tem 2 fins de semana em sequência, né, assim, que o Lawson não passa pro Q1. E mais do que isso, nesse último fim de semana da China, ele classificou em último na sprint e na corrida principal. O Lawson, assim, eu não acho o Lawson um talento fora de série, entendeu? Eu nunca vi isso na base, né? Tipo, lá na equipe dele, lá na Fórmula 2, ele no ano de estreia do Sargent, ele ficou um ponto à frente do americano. A gente sabe que o Sargent não deu certo na Fórmula 1, né? E é o Sargent que foi a corrida principal naquele ano, não foi o Lawson. E a questão é, o Lawson é ruim ao ponto de levar isso tudo de tempo do Max? Não acho, gente. Assim, pra mim, diferença de gênio pra bom piloto não é um segundo, são décimos, são centésimos mágicos, entende? Quando o carro tá estável, né? Quando o carro ele tá ao estilo dos dois, assim, o gênio tira 2 décimos na mágica, né? O Barrichello, né, tem uma história dele que foi na classificação de Imola, não sei se foi 2003, né, que ele fez uma volta espetacular, né? É um fim de semana que o Schumacher estava se sentindo meio desconfortável. Aí o Schumacher foi lá e conseguiu uma volta menos de 1 décimo mais rápida. Aí ele foi olhando a telemetria, o Schumacher mudou o balanço de freio, de diferencial, mais de 8 vezes na mesma volta, para tirar cada centésimo, né? Entende? O gênio é capaz disso, né? E a diferença é pequena. Se a gente para pensar, né? Tipo, o Pérez naquele finalzinho de ano passado tá levando o quê? 3 décimos, às vezes até 6. Faz 3 décimos ou 6 décimos. Pensa que em uma volta toda ele tá perdendo, assim, quase um piscar de olhos. Essa é a diferença de um gênio para um piloto bom, de alto nível, que por anos andou bem na Fórmula 1, entende? Não é uma coisa fácil de perceber. Por isso que a gente admira os gênios, né? É um negócio tão imperceptível, mas é a diferença que define os campeões. E olhando assim o Lawson, cara, eu acho que esse carro da Red Bull possivelmente está no pior momento em termos de arisco, né? E assim, vai trocar o cara. Ok, eu não acho que ele deveria ter sido promovido, né? E agora colocam o Yuki Tsunoda. A esperança é, o Tsunoda tem experiência na Fórmula 1, eu acho que isso pode ajudar, eu acho que isso realmente pode fazer alguma coisa ali para ele entender um pouco mais desse carro nervoso e ele, assim, tem, quem sabe, um estilo de pilotagem que se assemelha um pouco mais ao Max, né? Porque é a única esperança para mim. Eu acho assim, se você não tem alguém que pilota da maneira do Max, eu vou ser sincero, não acho que ninguém no grid tem esse estilo kartista que o Max traz, né? Eu acho que assim, tem pilotos que eu até acreditaria que andariam bem do lado dele, que é o caso do Leclerc, do Russell, mas é aí que eu falo, né? Para andar ao lado do Max com esse carro nervoso, já que a Red Bull obviamente não vai mudar essa filosofia, coloca um fora de série. Por isso que eu fiz um vídeo falando do Alex Palou. O Tsunoda é um bom piloto? Mas não é um fora de série, né? Tipo, tem piloto, você vê pilotos como do nível do Tsunoda surgindo nas bases o tempo todo, entende? Sempre tem um cara do nível dele para subir, às vezes até melhor, o caso do Drogovic, que não sobe, entende? Assim, o Tsunoda é um bom piloto. Eu acho até que ele melhorou mesmo, e tá fazendo um bom trabalho, mas, cara, será que ele vai dar conta do recado? A gente vai ver, mas pra mim, gente, eu acho que antes de culpar os pilotos, porque assim, a Red Bull tá queimando a carreira de muita gente, destruiu a reputação do Pérez, né? Eu fico pensando, a gente fica culpando os pilotos, mas pra mim a culpa maior tá na equipe. A equipe fez um carro que só um piloto guia. Ok, privilegia o melhor piloto, deu certo, 4 títulos mundiais, mas assim, não dá pra ficar jogando os pilotos na fogueira, os outros que não conseguem ganhar um carro que é tão complicado, entende? Existe um limite pra tudo. A gente fala muito assim dos grandes gênios, né? O Ayrton Senna em 1992, ele não se sentiu confortável na McLaren ao ponto que ele terminou o campeonato um ponto à frente do Gerhard Berger. Não era um carro que ele gostava, entende? Tipo, ele falava muito, o chassi não era bom, tanto é que no ano seguinte, a melhor coisa da McLaren, né, foi a melhora do chassi. O carro ficou muito bom em 93 para guiar, ele conseguiu fazer um ano muito forte. E assim, a gente pensa no Schumacher, o ano que ele foi campeão em 2003, teve mais dificuldade, ele não participou do desenvolvimento do carro, e a gente viu ele mais ao alcance dos outros pilotos. Óbvio que ele fez a diferença no final, mas assim, o próprio Max, né? A gente pega o início de 2022, ele estava tendo seus probleminhas, ele estava começando ali a cometer um erro ou outro, depois ali ele foi conduzindo bem. Óbvio, ele é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente, não quero tirar o mérito algum dele, mas, cara, quando você faz uma equipe de um jeito tão focado no primeiro piloto, que o segundo piloto ele acaba perdendo função, ele acaba perdendo assim meio que razão de existir dentro do contexto da equipe. E eu acho assim, trocar o Lawson, não sei até que ponto vai resolver. Eu acho que o Tsunoda pode ganhar 1 décimo ou outro e quem sabe ele não consiga ir para o Q2, mas eu não sei se ele vai ter capacidade de controlar esse carro e ir para o Q3. Eu vi um tweet muito bom, assim, o carro da Racing Bulls talvez seja uma nota 6 ou 7 em velocidade, mas é 9 em 10 em controle. Agora, o carro da Red Bull talvez seja uma nota 8 ou 9 em velocidade, mas uma nota 3 a 1 de controle.
Só um gênio controla de 3-1, e esse gênio é o Max Verstappen. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.